Então, precisa haver uma consciência. Precisa haver uma consciência. A gente precisa ter uma consciência das coisas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A inflação está nas alturas. E, infelizmente, tudo está muito caro. Então, está havendo uma preocupação generalizada com um futuro sombrio que está por vir. Sombrio. Olha aí, ó. G-tarifária, economistas expressam preocupação com efeitos sobre empregos, PIB e inflação. O Jornal Nacional foi ouvir especialistas sobre o efeito que eles consideram mais prováveis na G, deflagrada por Donald Trump por motivos... Aí, olha só como o Globo está botando, ideológico, dizendo que a culpa é do Bolsonaro. Aí o Jornal Nacional foi ouvir economistas sobre os efeitos que eles consideram mais prováveis. Aí, veja bem, o clima é de incerteza, a ameaça de Donald Trump deixou os setores mais impactados em compasso de espera. Até que tenha clareza do que vai acontecer, a tendência dos setores mais sensíveis é aguardar com a decisão de investimento. É aguardar qualquer decisão de investimento, até a maior clareza deste horizonte. Diz Zeina Latif, consultor Gibraltar, da Gibraltar. Uma das preocupações é com o comportamento do dólar. Se a moeda americana voltar a subir, gera mais pressão sobre a inflação. Isso significa que pode levar mais tempo para o Banco Central decidir baixar a taxa básica de juros da economia, que hoje a Selic já está em 15%. O real vai perder uma parte importante nos ganhos que teve esse ano contra o dólar, e isso aí gera constrangimento para a atividade como um todo. Inflação também, por exemplo, é muito evidente. Não vai ser uma tarefa fácil, mas a economia brasileira hoje tem mais parceiros, tem mais tentáculos, por assim dizer, no resto do mundo, de tal sorte que a gente pode passar por essa dificuldade de forma mais tranquila, afirma o economista André Perfeito. O Brasil, o Welber, o Brasil não está tão dependente do mercado americano como é o caso do Canadá e do México e do Japão. Só 11% das exportações vão para os Estados Unidos. Apesar disso, há um impacto nas cadeias produtivas que poderia ser de até 0,5%, a depender do volume da alíquota e das alternativas de exportação para as indústrias. Os efeitos setoriais são relevantes para qualquer empresa que destina uma parcela importante do seu produto para os Estados Unidos, ou aqueles setores, mas não tem um impacto macroeconômico significativo. Isso aqui são tudo economistas comprados para pôr aí uma impressão que o impacto não vai ser tão grande. Irmãos, os Estados Unidos, nós temos a China, a União Europeia, e os Estados Unidos é o terceiro maior comprador de insumos do Brasil. Então, se o Brasil tivesse bem economicamente, não iria afetar em nada. Se a inflação tivesse baixa, o impacto não seria tão grande. Mas a inflação, ela se passar de 15, meu irmão, a Selic, o juros sobe, a inflação sobe, o dólar sobe e o real desaparece. O poder de compra vai ser afetado. Então, nós temos aí menos de 21 dias
para ver o que vai acontecer. E eu acredito que o Brasil vai sentar na mesa. O Brasil vai sentar na mesa da negociação, tá? Porque a pressão dos empresários sobre o Lula é para não gerar a reciprocidade nas tarifas. Olha aí, ó. Setor de pescado já começa a cancelar contratos com os Estados Unidos. O mercado americano representa 80% das exportações brasileiras de pescado, com uma receita de 244 milhões de dólares. Jairo Gundi, diretor executivo da Associação Brasileira da Indústria do Pescado, disse nesta quinta-feira, dia 10, que algumas indústrias de pescado já começaram a cancelar contratos e o envio de containers para os Estados Unidos, com consequência da taxa de 50% imposta pelo presidente. As cadeias de café e suco de laranja estão entre as mais afetadas. De ontem para hoje, quem trabalha em exportação não dormiu. Nosso segmento ficou de pernas para o ar de uma hora para outra. O setor do pescado, café, laranja, petróleo, aço, ferro e alumínio estão todos muito preocupados. E a pressão vai ser por uma negociação. E vamos ver as pautas dessa negociação. E eu vou dizer para vocês, irmãos, lembra da capa da The Economist com Donald Trump no centro? Donald Trump no centro. Quem lembra dessa capa? Donald Trump no centro da capa. E aí, em cima da cabeça de Trump, tem um negócio subindo. Um negócio subindo. Deixa eu ver aqui a imagem. Vamos ver se essa imagem aqui, ó. Olha que interessante essa capa. Olha lá, ó. Trump está no centro, olha lá, em cima da cabeça de Trump. Eles já sabiam, irmãos. Eles já sabiam. Tá vendo aquela flecha para cima? Olha embaixo de Trump, o símbolo aí do dólar. Olha Trump como o centro do cenário. Então, quer dizer, olha o que eu vou dizer para vocês. A União Europeia, o Reino Unido, vai ficar do lado de Trump. É uma pressão gigantesca sobre o Brasil. É uma pressão gigantesca. Então, se o Lula tem juízo na cabeça e o Haddad, eles vão negociar. Eles irão negociar, porque senão o preço para o nosso bolso vai ficar insuportável. Meus irmãos, eu acordei hoje 5 horas da manhã e não dormi mais. Eu já fui em Curitiba fazer podcast hoje. Alguns irmãos aqui acompanharam. E eu preciso encerrar essa live que eu estou com dor de cabeça. Mas só quero pedir aos irmãos ajuda para as igrejas lá do Amazonas. Nós temos aí uma despesa enorme já feita que precisa ser paga e temos o missionário da igreja que nós assumimos agora no Rio Grande do Sul, que a gente vai enviar o valor amanhã para o pastor Davi, e eu tenho certeza que a igreja será reaberta. Você que não estava no início da live,
Eu falei que a gente está pensando em comprar uma passagem para a África para sortear junto com o Fusca em dezembro, né? Tem muita gente que tem desejo de ir na África fazer a obra missionária. A gente vai no mês de maio para a África, né? Dia 15 de maio de 2020 e voltar. E alguém pode ir conosco para lá. E eu peço a ajuda de vocês com aquilo que Deus tocar no seu coração. Não faça nada por obrigação e nem por necessidade, irmãos. A Bíblia diz que a nossa oferta tem que ser com alegria, com contentamento, porque Deus ama quem dá com alegria. E eu digo, irmãos, não tenha vergonha de R$2, R$5, R$1. É oferta mesmo. Você não sabe como faz a diferença no final do mês. No final do mês, a sua oferta. Então, tem gente que acha que uma oferta de R$10 é... Irmão, não existe oferta pequena. É uma oferta, é aquilo que você pode. Então, não deixe de abençoar a obra de Deus. Ser fiel no pouco que no muito eu te colocarei. E você que tem condições que o Espírito Santo tem te incomodado, e isso é resposta de oração, não endureça o seu coração. Ouça a voz do Espírito, seja obediente à voz do Espírito. Seja obediente ao que o Espírito Santo está te dizendo. Semeie, lance a semente na terra. Porque a voz do mundo é uma voz de crise. Mas eu sempre digo, irmãos, que quando Israel estava sem água e o profeta Elias desafiou o profeta de Baal, a Bíblia diz o quê? Que Elias consertou o altar e ele pediu para encher talhas de água para jogar sobre o altar. A Bíblia diz que havia uma seca na terra, não chovia. E quando o homem de Deus pediu água, o povo deu água, quer dizer, isso significa que existia um grupo de pessoas no meio de toda a crise que a água não faltou em casa. Irmãos, compreendo o poder dessa palavra. Existia um grupo de pessoas que tinha água em casa. Vocês estão entendendo? Não faltou água na casa dos fiéis. E foi eles que trouxeram água para Elias jogar no sacrifício. Aprenda a viver pela voz do céu e não da terra. O mundo é caótico, mas nós somos regidos pela voz do Senhor. Amém? Deus abençoe, Mancatia. Deus abençoe. Então, creia. Vocês estão fazendo uma grande obra para Deus nesses dias, através do projeto Arrependas. Amém? Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado por mais essa live, esse momento. Obrigado pelo teu povo, teus filhos. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pela manifestação do teu poder e da tua graça. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem nos revelado e nos mostrado que o Senhor nos ama, que o Senhor tem projeto no meio de tudo que está acontecendo, porque tudo está sob o teu controle. Senhor, no nome de Jesus, tira todo o pânico, todo o medo, toda a dúvida do coração dos teus filhos, porque nós não somos regidos pelas vozes do mundo, mas pela tua voz. Abençoa teu povo de uma forma poderosa, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.
Segunda edição do Eu Acredito. Imersão no Apocalipse. Dia 23 de agosto, às 17 horas, na Admissão, em Fazenda Rio Grande, a Igreja da Cidade. Reserve sua vaga. Rua Goiabeira, número 378. Pastor anfitrião, Pastor Ereson Lourenço. Evento 100% presencial. Diante dos eventos intensos que estamos vivendo no mundo, entender os tempos que estamos atravessando nunca foi tão urgente. E a chave para essa compreensão está no livro da Revelação, o Apocalipse. Nessa edição, teremos a presença de dois grandes nomes: Pastor Carlos Cardoso, pré-tribulacionista; Pastor César Cavalcante, pós-tribulacionista. Convidados pelo Pastor Fábio Santos, eles se reunirão à mesa do podcast Eu Acredito para debater os sinais do fim, os acontecimentos mundiais, as profecias bíblicas e o cenário geopolítico atual. Será um tempo de profunda edificação, revelação e despertamento espiritual. Você não pode ficar de fora. Reserve já sua vaga. Rua Goiabeira, número 378. Admissão, Fazenda Rio Grande, a Igreja da Cidade.